Fala galera do Estratégia Vestibulares, professor Michael Meneguzzi aqui para falar de matemática e o assunto de hoje sabe qual é? O tema? Função polinomial do primeiro grau ou para os íntimos, função afim, tá legal? Vamos ver como é que isso é cobrado nas provas, nos principais vestibulares do país? Vem comigo! E pra gente começar com o pé direito, você vai fazer o quê? Você vai se inscrever aqui no canal, ver se o like mudou de cor, dá o like aí, show de bola? E ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui da Coruja. Agora, o que será que é uma função afim, né? Ou uma função polinomial do primeiro grau? Função é um assunto muito importante nos vestibulares e nós chamamos de função afim aquela função que podemos escrever como f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, beleza? Quando a gente consegue escrever a função desse modo, nós chamamos essa função de função afim. Exemplo, vamos lá. Exemplo, f de x igual a 4x mais 10, beleza? F de x igual a menos 3x sobre 10 mais 7. São funções que possuem aquela cara que eu falei aqui. Y igual a x mais b ou f de x igual a ax mais b. O gráfico de uma função do tipo afim, né, uma função polinomial do primeiro grau, você tem que ter em mente que o gráfico dessa função é uma reta, beleza? Então, o gráfico, que é uma coisa importantíssima quando estamos estudando funções, é uma reta. E aí você vai ter o seguinte, ó. Se a tua função ax mais b possui o a maior que zero, ou seja, o a é positivo, você vai ter um gráfico, uma reta mais ou menos assim. É o que a gente chama de função crescente, tá legal? No caso da função do primeiro grau. Se a sua função é do tipo ax mais b, mas o a é negativo, então você vai ter ali um gráfico com mais ou menos uma inclinação nesse estilo. E aí nós chamamos esse tipo de função decrescente. Então, observa o seguinte, ó. Se eu tiver a função y igual a 2x mais 10, beleza? Y igual a 2x mais 10. Essa daqui vai ser uma função que a gente pode falar que ela é o quê? Crescente. Se eu tiver y igual a menos 5x mais 1, nós vamos ter que essa função, nós chamamos ela de decrescente. Caramba, Michael, tudo faz sentido, beleza? Temos também ó, uma nomenclatura especial, y igual a x mais b, para esses coeficientes. Ó. O a nós chamamos de coeficiente angular da reta e o b nós chamamos de coeficiente linear da reta. Ou, dependendo da situação, você também chama o a de taxa de variação. Vamos ver como é que a gente pode desenhar ali o gráfico da função do primeiro grau de um modo muito rápido, muito tranquilo. Olha só que maneiro, ó. Imagina que eu tenho a função y igual a 4x mais 20, beleza? Como é que você vai desenhar isso de maneira muito rápida? Você vai pegar aqui o 4x mais 20 e vai encontrar o que a gente chama de zero da função, ou seja, você vai encontrar o valor que zera ela. Você iguala ela a zero, vai ficar com 4x é igual a menos 20, que eu passei para cá e troco o sinal. X vai ser igual a menos 20, o 4 vai dividindo, e aí você vai encontrar que o x vale menos 5. Beleza? E aí o que você faz? Iguala a função a zero, encontra o valor de x, e aí você vai vir aqui no nosso plano cartesiano e vai fazer uma parada muito legal. Que parada é essa? Esse valor de x que você encontrou, você vai vir no eixo x e vai marcar ele. Ó. Então, eu encontrei x igual a menos 5. E o valor do b da função, que aqui no caso vale 20,
você vai marcar ele no eixo Y. Então, por exemplo, 20 é positivo. Eu coloco ele aqui. Para você determinar uma reta, você precisa de, no mínimo, 2 pontos. E olha só que interessante, consegui desenhar o gráfico da minha função sem nenhum problema adicional. Veja que o A dessa minha função aqui, ó, o A dela vale 4, o A é positivo, e olha como é que ficou a inclinação da reta, como eu tinha dito. Então, isso daí, em resumo, é uma função afim, né? É uma função do primeiro grau, esse conceito que eu trouxe para você. E como isso vai aparecer nos vestibulares? Eu dei uma olhada lá no banco de questões do Estratégia Vestibular e se você ainda não assinou o banco de questões, pelo amor de Deus, assine. É o melhor banco de questões vestibulares que você vai encontrar no mercado. E olha que interessante, ó, peguei aqui o nosso glorioso Enem, beleza? O Enem, você vai ter muitas questões ali que cobram basicamente para você entender como é que aquele gráfico, o gráfico é uma reta, função polinomial do primeiro grau. Aqui, normalmente, ele queria para você encontrar a lei da função. Algumas questões nesse estilo do Enem, você também consegue fazer por regra de 3, encontrar um ponto da função. São coisas bem clássicas, encontrar a lei da função ou, através do gráfico, extrair as principais informações. Novamente aqui, agora dessa vez, eu peguei uma questão da Unicamp, com essa ideia também, né? Tem um gráfico ali, temos as retas e precisamos analisar esse gráfico, um crescimento, um decrescimento. E também peguei aqui para você uma questão da UERJ, também falando ali sobre gráficos para você analisar. E no geral, a função afim ela tem essa característica de ser cobrada nos vestibulares com essa cara. Você tem ali um texto, um problema, e aí você precisa montar a função. Você tem ali um gráfico, daquele gráfico você precisa extrair informações necessárias dessa função. E aí, como a função é do primeiro grau, função afim, né, você vai ter que esses gráficos são retas, como a gente tinha comentado lá no começo da aula, e você vai ter basicamente essa história aí permeando entre os principais vestibulares do país. E esse foi o vídeo de função afim, meus pequenos gafanhotos, mas calma que o próximo vídeo nós vamos falar dela tão temida, função quadrática. Não dá mole, não deixa o inimigo agir contra a sua aprovação, tá legal? Não esquece de ativar o bendito sininho que tá aqui embaixo, ó. Clica nele para você ativar o bendito sininho para não perder mais nenhum vídeo, show de bola? E também, claro, se inscrever no canal. Você vai poder ver os outros vídeos do canal aqui do lado e eu te espero no próximo vídeo, na próxima aula e fui!